amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos irmãos, nós daremos continuidade à série Os Bem-aventurados. Bem, meus amados, e o assunto de hoje é o capítulo 6 da nossa série, que fala sobre a sexta bem-aventurança narrada pelo nosso Senhor Jesus, que diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Meus queridos, eu gostaria de destacar 3 aspectos importantes deste versículo em questão. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: o que é ser puro? Aqui você vê que Jesus ele entra em contraponto com a tradição judaica da época, pois ele, para os judeus, pureza significava algo completamente do exterior da pessoa. Em certa ocasião, por exemplo, Jesus foi questionado e lhe perguntaram por que os seus discípulos não lavavam as mãos na hora de comer, como dizia a lei. É claro que eles queriam arrumar uma maneira de condenar os discípulos. Porém, Jesus conhece o coração do homem e Jesus conhecia a má intenção do coração deles. Certamente, meus amados, que os discípulos sabiam o que era a limpeza exterior, a limpeza do corpo, é claro. Mas a questão aqui que Jesus estava abordando era outra completamente diferente. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que a pureza do coração era mais importante que a pureza estética. O que Jesus queria dizer é que não adianta nós estarmos limpos por fora, mas completamente sujos aos olhos do Senhor pelo lado de dentro. Amados, Deus espera de nós um coração limpo, sem impurezas. Naquela época, assim como nos dias de hoje, as pessoas valorizavam mais a beleza estética, a aparência. E é claro que nós gostamos de ver o agradável, o limpo, o arrumado. Isso é claro. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui gostaríamos de nos apresentar a alguém ou ir até algum lugar estando sujos ou com as roupas rasgadas. É claro que não. Mas a questão fundamental que Jesus queria demonstrar não era isso. O fundamental que Jesus nos ensinava era que nós devíamos ter um coração puro. Um coração puro, Jesus queria dizer que era a nossa vida verdadeira. Porque não adianta nada, amados, nós estarmos bem pelo lado de fora, mas com um coração podre e sujo de pecado. O que nós realmente precisamos entender, meus irmãos, é que pecar é transgredir, pecar é errar o alvo, pecar é desobedecer à vontade de Deus. O pecado produz em nós
uma espécie de máscara que esconde aquilo que nós estamos sentindo, fazendo e até mesmo aquilo que realmente nós somos. O pecado diminui a gente, o pecado mata, o pecado tem um salário e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Meus amados, nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de mostrar exteriormente algo que é completamente diferente daquilo que há dentro de nós, do nosso interior. E é dessa forma que nós nos escondemos atrás de máscaras. E o pecado, irmãos, faz isso. O pecado produz em nós máscaras. E por muitas e muitas vezes nós caminhamos por essa vida vivendo mascarados, achando que estamos nos escondendo de Deus, como se isso, amados, fosse possível. É por isso que os fariseus e doutores da lei daquela época ouvem de Jesus agora um sermão extremamente duro e difícil. É por isso que lá em Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28, nós ouvimos o seguinte. Eu gostaria de compartilhar o texto com vocês. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus amados, realmente um sermão duro, mas ao mesmo tempo muito importante, pois Jesus nunca se omitiu de denunciar o pecado, e hipocrisia é pecado. É pecado nós mostrarmos aos outros ou a nós mesmos coisas que nós não somos de verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Amados, Ele sonda e Ele conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. E sabe o que Ele está nos dizendo? Ele diz: eu quero que vocês rasguem todas as máscaras. Essas máscaras que nós colocamos das coisas que nós não somos. Meus amados, nós precisamos entender que ser puro de coração é retirar todas as máscaras, é estar limpo do pecado dentro de nós. E o segundo aspecto desta mensagem é como ser puro de coração. Jesus diz que para sermos felizes, precisamos ser puros.
Mas como é que nós podemos nos tornar uma pessoa pura? É possível ser puro de coração? Alguém já disse certa vez que uma pessoa limpa não é aquela que não se suja, mas sim aquela que sempre se lava. Esse é o verdadeiro limpo. Mas aí, meu amado, você me pergunta, mas como podemos fazer isso? E eu digo para vocês, nós temos duas maneiras. A primeira é: confesse o seu pecado. Quando nós olhamos para a vida de Davi, lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Mas como isso pode acontecer? Pois quando lemos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi errou muito. Davi cometeu adultério, Davi foi cúmplice de homicídio de um amigo, Davi enganou, Davi mentiu. A vida de Davi era uma bagunça, sua família uma desordem. Como que um homem desse era chamado homem segundo o coração de Deus? Eu quero dizer para vocês, meus amados, que isso tem uma resposta. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi errou, sim. Davi fracassou, sim. Davi pecou contra Deus, sim. Mas Davi se humilhava. Davi confessava todos os seus pecados. E aí você vê os salmos de Davi. Eles estão cheios de suas confissões, suas angústias, suas tristezas, suas agonias. E nos Salmos 51 e 32, Davi faz declarações profundas de seus pecados ao profeta Natã. E que Deus levante pessoas em nossas vidas assim como Natã, pois a imagem deste profeta que confrontou Davi ali no seu erro, é a imagem do Espírito Santo de Deus hoje em nossas vidas, nos convencendo dos nossos pecados, nossos erros e do juízo. Nós precisamos entender que Deus quer nos mostrar que nós estamos errados. E aí, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele disse: Ah, Senhor, eu pequei contra ti somente. Os meus olhos, os meus ossos estão como que esmagados na tua presença. Ah, Senhor, como estou triste. A minha alma geme dia e noite, noite e dia. Aí eu paro para refletir que quando nós pecamos, quando nós seres humanos desobedecemos a Deus, nós perdemos a alegria de viver. Meus amados, muitas vezes a tristeza tem origem do pecado, como no caso de Davi. Mas esse papo de pecado não é mais tratado nos dias de hoje. Esse assunto já não é mais bem-vindo em muitas igrejas hoje em dia. As pessoas querem falar e receber mensagens de prosperidade. O negócio é ser rico, o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é viajar
para o exterior todos os anos. E, amados, eu quero dizer para vocês que o maior milagre que nós podemos receber é a transformação do nosso coração. Porque não adianta nós prosperarmos aqui na terra e irmos para o inferno por não termos um coração verdadeiramente puro. O maior milagre que o ser humano deve receber é a transformação do coração. Deus quer lhe tirar esse coração de pedra e lhe dar um coração regenerado, um coração de carne. Glória a Deus. Amados, mas esse assunto de pecado não é mais bem-vindo. As pessoas, hoje em dia, querem ouvir sobre bênçãos, sobre vitória. Elas não querem mais ouvir sobre o pecado que mata, o pecado que destrói, o pecado que arrebenta com a sua família, com a sua vida. Elas não querem ouvir sobre isso. Isto é muito duro. Ninguém mais quer saber desse assunto. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Esta é a Bíblia e é isso que nós precisamos e devemos ouvir e compreender em nossos corações. E a pregação para sermos puros, para sermos limpos, não pode cessar. Porque, meus queridos, como é difícil para nós humanos admitirmos nossas sujeiras, admitirmos nossos pecados. Como isso é difícil, meus amados. O grande problema disso tudo, o maior problema disso, é que ninguém vê os nossos pecados. A nossa família não vê, o nosso pastor não vê, os nossos filhos não veem, o nosso patrão, os nossos colegas de trabalho, ninguém vê os nossos pecados. Mas tem alguém que vê. O Senhor vê todos os nossos pecados e Ele trará juízo se nós não confessarmos nossos pecados em tempo oportuno. Você quer ser puro de coração? Confesse os seus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, abandone o caminho do perverso e volte-se para Deus, e Ele te perdoará de bom grado, porque Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Foi por este motivo que Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Foi para nos purificar e limpar de todos os pecados e nos proporcionar um coração puro. E esse é o primeiro aspecto. Confesse os seus pecados. E o segundo aspecto é: se arrependa. Meus amados, mas infelizmente muitas vezes nós justificamos os nossos erros. Porém, amados, isso tem uma explicação. Existe uma coisa dentro dos nossos corações chamada orgulho. E o orgulho nos impede de confessarmos os nossos pecados. E é somente o arrependimento que pode vencer o orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Amados, o orgulho é a base, é o que sustenta, é o que mantém todos os outros pecados vivos dentro da gente.
O que nós precisamos compreender, meus amados, é que todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Todos nós somos limitados, todos somos sim fracos, pecadores e carentes da glória de Deus. E é por isso que todos nós, sem exceção, estamos em obras constantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui de nós alcançou a estatura ou o nível de varão perfeito? Quem é aqui que pode dizer, honestamente, bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa boa, eu não erro? Se alguém ousar dizer isso, já está cometendo pecado, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, meus amados, precisamos parar para refletir e avaliar quantos pensamentos que passam pelas nossas cabeças e nos trazem vergonha. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Quantas coisas que nós fazemos e ferem o coração de Deus. Mas a boa notícia é que Deus, esse Deus maravilhoso, quer purificar você. Integridade, meus irmãos, não é você não ter pecados. Integridade é você ter um coração sincero e voltado para a presença de Deus, assim como o coração de Davi, que era um coração quebrantado, sincero, humilde na presença do Senhor. Aí talvez você me diga: mas Deus não sabe de todas as coisas? Deus não conhece os meus pensamentos? Ele não conhece todos os detalhes da minha vida? Deus não conhece as minhas palavras antes de serem ditas? Deus não conhece a intenção do meu coração? Por que então eu preciso me confessar? Amados, a confissão é sinal de demonstrarmos arrependimento. Quando nós confessamos, a nossa alma se quebranta, então surge o arrependimento. Percebam, meus queridos, que não é por causa de Deus que nós confessamos, mas sim por causa de nós mesmos, para sermos limpos nosso coração. E o terceiro aspecto que eu gostaria de deixar no coração de vocês, meus amados, é: qual é a bênção para um puro de coração? Nós comentamos no último vídeo que cada bem-aventurança existe uma qualidade e uma bênção. E nessa bem-aventurança em questão, a qualidade é a pureza do coração, e a bênção é que o puro de coração, ele verá a Deus. Eu creio que o maior sonho que nós temos, o maior sonho de uma pessoa lúcida é ver a Deus. Mas para ver a Deus, primeiramente precisamos compreender quem é Deus. Precisamos compreender a sua vontade. E não é a igreja que nos revela isso, e sim Ele próprio, que se revela a nós através da sua palavra. Portanto, meu irmão, se você quer conhecer esse Deus maravilhoso, você precisa ter um coração puro, um coração humilde, sensível, um coração quebrantado. Dessa forma, um dia veremos Deus
face a face, pois Jesus diz que aqueles que têm um coração puro verão a Deus face a face. Meus queridos, quantas expectativas, quantas maravilhas e quanta beleza experimentaremos neste dia. A Bíblia diz que nenhum mortal jamais sequer viu a Deus. Ninguém conseguiu ver a Deus. O único que se aproximou um pouquinho disso foi Moisés. E Moisés viu apenas um relance da glória de Deus. E a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol. Que imagem linda, irmãos! E se esse pouquinho que Moisés viu já foi tremendo, eu fico imaginando a totalidade de um dia vermos Deus face a face. Felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu me despeço por aqui. Que todos tenham um dia abençoado por Deus. Um forte abraço, irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontro.